Meu amigo, minha amiga prevencionista, seja bem-vindo a esse canal que não tem enrolação e que vai te dar um conteúdo dos bons. Nossa, agora falei como aqui no interior, né? Como a gente costuma falar, conteúdo dos bons. Pessoal, seja mais uma vez bem-vindo, sou Thiago Pegatin. Hoje nós temos um método para falar para vocês aqui e que é dedicado para a identificação de perigos. Se você já está realizando, né, as suas avaliações preliminares, requisitos para a nova NR17, você já está com meio caminho andado e esse instrumento pode, né, encaixar direitinho nesse papel que agora nós temos, né, enquanto ergonomistas, de desenvolver avaliação ergonômica preliminar para depois análise ergonômica do trabalho. Se você não está realizando ainda as suas AEPs, né, as suas avaliações ergonômicas preliminares, primeiro que você está perdendo tempo. Veja que nós temos uma necessidade que é real, é latente. E eu vou deixar um vídeo, né, aqui ou aqui, não sei exatamente onde está aqui no card, mas também vou colocar na descrição do vídeo, onde nós falamos sobre avaliação ergonômica preliminar. Tá? Então é importante que você entenda por que você deve realizar uma avaliação preliminar. Você deve, né? Não é que você pode realizar, você deve realizar uma avaliação ergonômica preliminar e principalmente como, né, que você pode fazer isso e tal. Então eu vou deixar esse vídeo para orientar. Não assiste agora, depois você vai lá e assiste. Acompanha aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar hoje sobre um método que vai auxiliar nesse sentido, né? Pode ser um instrumento para você utilizar na identificação de perigos. Ele não é tão utilizado aqui no Brasil, mas lá fora é muito citado, que é o método Pleibel, né? Ou Pleibel, como eu já ouvi dizer também, mas aqui eu vou chamar de Pleibel. Que basicamente você vai dizer, de acordo com as regiões corporais, né, você tem uma série de itens que nós listamos no checklist, você vai dizer se ali naquela região corporal existe aquele item ou não, quer dizer, se aquele item está presente ou não, e aí ao final você pode ter um condensamento, né, um agrupamento de itens relacionados a cada região corporal, por exemplo, costa superior, pernas, mãos e assim por diante, tá? Inclusive, na planilha que eu vou mostrar para vocês, nós fizemos uma adaptação, né? Colocamos um gráfico ali ao final, justamente para mostrar dessa forma, para deixar um pouco mais ilustrativo, porque de repente você não precisa, né, colocar em cada avaliação todo o questionário inteiro, você pode copiar somente aquele quadrinho avaliativo ali para você levar para a sua avaliação, tá bom? Pessoal, em relação ao método, ele é muito simples, né? Eu vou pular diretamente a parte teórica, né? O fundamento, por que esse método foi, como ele foi construído, mas ele é um método já relativamente antigo. Ele foi publicado em 1995 na Applied Ergonomics, né? Que é uma das revistas mais importantes da área de ergonomia. E aí eu vou passar diretamente para a planilha, tá bom? Vou mostrar já diretamente o que a gente vai fazer na planilha, como que a gente vai preencher, qual é o resultado que ela apresenta, para você julgar, né, se é interessante você utilizar isso na sua avaliação ou não, tá bom? E só mais um lembrete, né, se você é nosso aluno da Academia do Ergonomista, nossa comunidade, essa planilha nessa semana já estará disponível para download, tá bom? Se você não é nosso membro, né? Se você não faz parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link na descrição para que você possa conhecer e ter acesso, né, a todas essas planilhas, todos esses métodos. A gente tem publicado todo mês um método novo, todo mês, na verdade, mais que um por mês, né? E então você já tem lá mais de 20 métodos que você pode utilizar e além de tudo, né, o mais importante, você tem um método e também tem a aula junto dele, tá bom? Então, vou deixar o link na descrição e bora para a planilha. Bom, agora aqui na planilha, antes de eu te falar do conteúdo, eu vou te fazer um convite. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, duas coisas que você precisa fazer. Clica agora aqui no botão de se inscrever e assim que você clicar no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, clica no botão para seguir a nossa página, né, seguir o nosso perfil, para você estar recebendo sempre essas informações em primeira mão. E quanto mais você estiver informado, melhor será a sua atuação enquanto profissional de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, tá? Então não perde tempo, segue lá que ajuda muito no canal, tá bom? Pessoal, essa é a planilha, né? Basicamente nós temos aqui algumas regiões corporais, tá? Então nessa parte de cima aqui nós vamos encontrar cada uma das regiões, costa superior junto com o pescoço,
região de cotovelo, antebraços e mãos, região dos pés e tornozelos, quadril e joelho, né, com a coxa, e aqui a região das costas inferior. Cada um desses itens nós temos uma linha de avaliação e nós vamos apontar se essa linha de avaliação estará presente em cada uma dessas regiões corporais, tá? Ó, por mais que eu aumente aqui, pessoal, não vai ficar muito fácil da gente visualizar, porque as letras elas são pequenas, né? Para a gente poder deixar isso em uma página da planilha, ela tem que ficar pequenininha mesmo. Então, mas eu vou lendo com vocês aqui, tá? Para que vocês possam entender o que são essas linhas de avaliação, tá bom? Inclusive, vou tentar deixar a câmera num lugar aqui fácil para que vocês possam visualizar. Então, aqui em cada linha dessa, nós vamos assinalar se está presente ou não naquela região corporal. Então, por exemplo, o primeiro item da avaliação é em relação à superfície, né? A superfície de caminhada é irregular, inclinada, escorregadia ou não resistente. Então, tudo que você tiver de irregularidade relacionado a essa superfície por onde as pessoas estão caminhando, você vai anotar aqui um xizinho na região de avaliação. É claro que, por exemplo, esse item ele não tem relação com a região das costas e dos braços, né? Das mãos. Ele tem relação com que regiões corporais? Com os pés, joelhos, quadril, com a região das costas inferior. Então, para cada linha de avaliação, você tem, aqui como está em preto, ó, você não tem como preencher, ela não tem relação com esse item de avaliação. Então, aqui tem alguns X preenchidos, vamos supor que aqui, se você tem uma situação irregular, provavelmente ele vai afetar as 3 regiões, tá? Mas não necessariamente, você pode ter um item que apresenta uma dificuldade, que ele traz uma dificuldade, por exemplo, somente para a região dos pés e do quadril. Então aí eu vou tirar aqui da região das costas inferior, tá bom? E aí você vai fazendo isso com todos os itens de avaliação. Segundo item, o espaço de trabalho é bastante limitado para a movimentação do corpo e de materiais. Então vamos pegar uma situação hipotética, né? Vamos supor que a pessoa esteja trabalhando numa mesa, né, no setor administrativo, e você está avaliando com esse item aqui em relação aos espaços. Você pode ter espaços restritos sobre a mesa, onde estão posicionados o computador, o teclado, de repente a pessoa tem que trabalhar ali todo encolhido com os membros superiores, e nesse caso você preencheria aqui em relação às costas superior e às mãos, mas você pode ter situações em que o espaço restrito está sob a mesa. Então, por exemplo, computadores, né? Cada vez menos nós encontramos isso, mas era muito frequente, né? Até pouco tempo atrás, aquele CPU gigante embaixo da mesa, tomando o espaço que seria das pernas. Do outro lado você tem uma gaveta, de um lado você tem um CPU. Então a pessoa não consegue se movimentar adequadamente no posto de trabalho. Então você pode ter um espaço restrito relacionado às pernas, tá? Então, novamente, você vai fazer cada um dos itens de acordo com a região corporal em que está, né, apresentando um perigo. E só mais uma vez fazendo um parênteses aqui, um perigo não é um risco, tá, pessoal? Por isso a importância de assistir o nosso vídeo em que nós falamos sobre avaliação ergonômica preliminar e também sobre análise ergonômica do trabalho, para que você entenda, né, dentro do nosso método, por exemplo, como nós fazemos essa classificação, como que nós identificamos essas situações, tá bom? Então, um perigo é uma situação potencial. Você vai identificar se isso é um risco, avaliar se isso é um risco ou não, dentro desse seu processo de análise, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Ferramentas e equipamentos de trabalho, mesma coisa. Se a altura do trabalho é incorreta ou inadequada, e normalmente as alturas incorretas ou inadequadas, elas não vão afetar normalmente essas regiões aqui, ó, como as mãos, os pés e as pernas, mas a região dos ombros, né? Se a bancada for muito alta para as mãos, e a região das costas, de repente você faz uma flexão muito importante, ela tem relação. Se a cadeira possui um design inadequado ou um ajuste incorreto, se o trabalho for realizado em pé, se é impossível sentar e descansar, veja que a NR17 tem itens muito relacionados a isso, né? Se as pessoas estão... Por exemplo, a NR36 ela traz isso explicitamente, né? Quem trabalha na área de frigoríficos, os abatedouros, sabe muito bem que é preciso que você tenha, em cada um dos setores, você tenha os bancos, né? Para que as pessoas possam eventualmente descansar, sentar. Existe inclusive quantidade descrita para isso. Na NR17 isso não está tão explícito, mas isso fica subentendido no texto. É preciso que as pessoas tenham oportunidade
para sentar de vez em quando, para poder descansar, se ela trabalha o tempo todo em pé. Se o trabalho é realizado com o pedal é desgastante para os pés, né? Acionamento com os pés, isso aparecia no E-Social, né? Quando nós tínhamos ali os quesitos ergonômicos, né? Que depois foram extinguidos, mas um dos itens era justamente acionamento com os pés. Em relação a escadas, né? Subir e descer degraus, se você tem que trabalhar agachado ou ajoelhado, se uma das pernas, né, suporta mais peso que a outra, né, superfícies instáveis, né, ou de repente em degraus. No trabalho repetitivo, né, quando se a coluna está levemente flexionada à frente, severamente flexionada, em flexão lateral em rotação e assim por diante. Trabalho repetitivo quando o pescoço está flexionado para frente, lateral, rotação severa, extensão. Um transporte de cargas, né? Aqui muitos itens relacionados ao que traz, por exemplo, o NIOSH. Períodos de levantamentos repetitivos, né? Quantas vezes isso acontece ao longo do dia. Se o peso é inadequado, né? Pesos acima, segundo em condições ideais para o NIOSH, 23 kg, mas a ISO 11.228.2, que a princípio não está em vigor, mas que traz diferenças, né, para homens e mulheres já descritos na norma, enfim. A pega inadequada, localização inadequada para pegar e depositar a carga, a distância em relação ao corpo, né, e ao antebraço. Então, por exemplo, segundo a ISO e segundo o NIOSH, se você tem cargas, né, distantes, que elas estão acima de 60 centímetros, 63 centímetros, você não pode ter uma carga tão distante para fazer o transporte, porque a alavanca é muito grande e o peso também é muito grande, tá? Carregamento abaixo da altura do joelho ou acima da altura dos ombros. São recomendações muito interessantes, inclusive, dentro da análise ergonômica, para que as pessoas entendam de uma maneira fácil. Então, o ideal é que nós não tenhamos cargas acima do ombro e abaixo do... Bom, não vamos falar de recomendações, né? Não é hoje o nosso foco, mas os itens de avaliação de perigo, eles estão aqui, tá? Inclusive aqui, você pode ter mais que um ou todos, inclusive, né? Você pode ter cargas extremamente pesadas, você pode ter períodos de levantamento repetitivos muito grandes, pegas inadequadas, então você pode ter mais que um item dentro dessa avaliação, tá? Tarefas de empurrar e puxar de forma repetitiva ou desconfortável, então movimentação manual de cargas, né? Só que agora ao invés de levantar, empurrar e puxar cargas. O trabalho é realizado, né? Se o braço está suspenso e sem suporte, você vai anotar. Se tem repetição de movimentos, né, padrões repetitivos de movimentos, e aí se são similares ou se estão fora da área de alcance. Nas atividades dinâmicas, né, repetitivas ou estáticas, se o peso das ferramentas e dos materiais é inadequado ou não, e se a pega também é inadequada ou não. Se há presença de alta demanda visual, e se o trabalho, né, repetitivo realizado com as mãos, né, se eles estão exigindo rotação, se eles estão exigindo força, movimentos desconfortáveis. E aí, voltando, né, para o nosso lado de avaliação aqui, vejam que quando a gente fala de trabalho repetitivo com antebraços e mãos, todos os outros aqui, eles estão inativos, tá? Isso está relacionado à repetitividade de membros superiores. Pessoal, eu vejo às vezes muitos colegas discutindo sobre a questão da repetitividade. Mas para membros inferiores isso também existe. Claro, eu sei que todos os padrões de movimentos repetitivos eles podem ser aplicados a qualquer grupamento muscular. Porém, nós temos muito pouco problema, né? Muitos poucos problemas, doenças ocupacionais relacionados à repetitividade de membros superiores, de membros inferiores, perdão. Eles podem sim acontecer, claro, mas é lógico que a imensa maioria dos problemas relacionados à repetitividade estará direcionado para nossos membros superiores, tá? E aí, no caso, não só mãos, tá? Com outros métodos, nós veremos que os ombros também podem sofrer essas consequências, o cotovelo e assim por diante, tá bom? Mas aqui no caso, então, quando nós temos a repetitividade de antebraço e mãos, apenas esse item aqui serve de avaliação, tá bom? E aí, essa é uma adaptação que nós fizemos, que é justamente um quadrinho avaliativo, né, para você colocar um placar de resultados. De repente você não quer colocar tudo isso, eu até aconselho, né, que você, dentro do seu relatório de avaliação de perigos, que você possa colocar esse quadro avaliativo relacionado ao posto de trabalho, mas que você
Se você não quiser fazer isso, você cola esse questionário uma vez só e de repente você utiliza só esse quadrinho avaliativo, que aqui é um placar, né? Cada vez que eu mudo aqui, ó, então, por exemplo, vou pôr um X aqui, tá? Aqui ele muda, né? Tá vendo? Vocês perceberam que ele aqui se alterou? Então ele vai fazendo um placar de resultados, né? Da quantidade de perigos por região corporal. Então, ó, 84% dos itens está relacionado à costa superior e ombros e pescoço, 83% a antebraços e mãos, 62,5% aos pés, 37%. Aqui são números aleatórios, né? Mas é interessante para você fazer um mapeamento de riscos por região corporal e por isso que eu acho que se encaixa, né, naquilo que a gente precisa hoje para a nossa metodologia de identificação de perigos. Os itens que estão aqui abaixo, eles não fazem parte desse placar. Eles são itens que devem ser considerados na sua avaliação. O método diz claramente isso, né? Durante a sua avaliação, considere avaliar esses itens relacionados à organização do trabalho e ao ambiente. Então aqui o que nós temos? Se os trabalhadores são impossibilitados de realizar pausa, você vai e anota aqui. Se é impossível, né, escolher o tipo e ordem das tarefas, quer dizer, não tenho autonomia de nada, trabalho numa linha de produção, você vem e anota aqui. Então cada vez que você anotar, o xizinho vai ficar amarelo. É um item de atenção. É importante que isso seja levado em consideração, porque ó, lá em cima você identificou que existe o trabalho repetitivo. E aqui você está dizendo que nesse trabalho repetitivo as pessoas não têm controle sobre o processo, tá bom? Se é realizado sob demanda de tempo ou estresse psicológico, se o trabalho possui situações inusitadas ou inesperadas, quer dizer, o planejamento é ruim, a forma de execução pode ter problemas, né, da ordem de sobrecargas que estão relacionados a essa organização do trabalho, se tem exposição a temperaturas extremas, seja frio ou calor, condições sonoras inadequadas, exposição a condições visuais inadequadas ou a vibrações. Então são itens de organização do trabalho e do ambiente que vão necessariamente refletir nessa sobrecarga que você está, nessa possível, né, sobrecarga que você está identificando aqui em cima, tá? Então esse quadro avaliativo, ele não faz parte da nossa avaliação por região corporal, mas são itens de atenção que, como o método prevê, nós decidimos colocar aqui embaixo e cada um deles que você anotar, ele vai ficar em amarelinho. Então, de repente, se você quiser colocar de forma resumida, você pode colar esse quadro aqui, né, em relação às regiões corporais e também os itens que você considera necessários para a sua avaliação, tá bom? Aqueles que merecem uma atenção durante a sua avaliação. E aí, com base nisso, pessoal, você tem duas coisas aqui para fazer. Primeiro, aqui eu só estou identificando o que existe ou não, o que está presente ou não no ambiente de trabalho, na situação de trabalho. Essa informação sozinha, ela não serve de muita coisa. Porque, por exemplo, eu vou dizer que a superfície aqui, ó, ela é inclinada. Mas eu dizer que a superfície é inclinada e que apresenta um perigo para alguma região corporal, não me diz uma informação que eu consiga traduzir primeiro num relatório diagnóstico e posteriormente num plano de ação, tá? Então é importante que aqui seja o ponto de partida, não utilize apenas isso, né? Apenas o questionário, qualquer questionário que seja, tá, pessoal? Para realizar a sua avaliação ergonômica. Eu bato muito nessa tecla. A avaliação ergonômica, seja ela preliminar ou análise ergonômica do trabalho, ela é o ponto de partida para que você possa entender todas as situações, conversar com as pessoas, identificar problemas, propor soluções mediante aquilo que você está identificando. Então você tem condições, mesmo que você tenha um método estruturado, como nós sempre propomos, a sua construção do relatório, ela é personalizada para aquela necessidade da empresa, para aquela necessidade daquela situação atual, tá? Então, utilize esse questionário, né? Esse instrumento para mapear todas as situações e a partir daí você vai desenvolvendo a sua avaliação ergonômica, seja ela preliminar ou seja ela análise ergonômica do trabalho, tá legal? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não saia dele sem deixar um gostei aqui, sem clicar aqui abaixo, para dizer para o YouTube que esse vídeo foi importante, que você gostou, para que ele possa entregar essa informação
para mais pessoas e desse modo a gente vai ampliando a nossa comunidade. Inclusive, deixa seu comentário aqui para dizer se você já conhecia o método Plibel, né? Se você já utilizou, o que você achou, se ele é interessante ou não. Ah, o Thiago está falando mais uma vez uma besteira aí, não dá para aplicar em nada. Não importa, comenta aqui embaixo para a gente poder ampliar e manter viva essa discussão, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo. Tchau!